Henrique, meu amigo, nós vamos, hein? Pra onde, Luan? Estudar a lição. E aí, minha gente, então, sejam bem-vindos ao vídeo da terça-feira. Cheguem mais aí conosco, então, com o título O Pão da Vida. Henrique, meu amigo, nós ontem conversamos sobre ser sal da terra, né? E hoje nós iremos conversar sobre mais um assunto importante. E hoje eu gostaria de estar iniciando lendo João 6, o versículo 57, tá? Maravilha. Então diz o seguinte: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse verso bíblico aqui, para quem não leu o livro de Levítico, acha que Jesus estava ensinando canibalismo, né, aqui, né? Vai se alimentar de mim, mas não era especialmente isso, né, meu amigo? O que nós estamos conversando sobre a oferta de cereais tem a ver com o próprio Jesus e o que ele fez aqui no seu ministério terrestre. Maravilha. A gente vê no próprio capítulo 6 de João, é o capítulo em que Jesus ele alimenta aquela multidão de 5.000 pessoas ali, ele multiplica os pães e os peixes. E mais à frente, naquele mesmo dia, naquele episódio, Jesus ele vira para toda aquela multidão e fala assim, ó, vocês estão me seguindo não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. Vocês têm que trabalhar pelo pão que procede, que dura pela vida eterna, pelo pão verdadeiro. Eu sou o pão da vida, aquele que desce do céu e dá vida, aquele que o come. Quem comer de mim jamais terá fome. Quando Jesus ele fala isso, ele está falando para um grupo de judeus ali. E para o judeu, no inconsciente dele, estava muito presente as leis de Levítico e principalmente as leis que a gente está estudando nessa semana. A lei dos cereais que o povo oferecia ali a Deus na forma de um pão, na forma de um bolo. Então, tendo aquilo em mente, Jesus ele está falando na linguagem do povo ali, algo que era comum, fazia parte da rotina, era cotidiano a eles. E Cristo estava querendo dizer o seguinte, da mesma forma como vocês entregam os pães para manter a família sacerdotal, eu sou o pão que o próprio Pai enviou do céu para dar vida a vocês. E vida eterna, eu sou o verdadeiro pão, aquele que desceu do céu. Olha, Jesus aqui, essa semana já estudamos duas coisas, hein, sobre o próprio Cristo que simbolizava no livro de Levítico. Ontem estudamos sobre o sal da terra e agora que ele é o pão da vida. E para continuar, Henrique, manda os próximos dois versos aí que eu vou ter que ler aí. Você vai ler, eu vou pedir para você ler, ainda no capítulo 2 de Levítico que a gente está estudando essa semana, eu vou pedir para você ler o versículo 1 e o versículo 14. Certo. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Olha, foquem nessa palavra, da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Certo, esse é o 2:1. O 2:14 diz assim: se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Aqui está se falando que os grãos eles eram esmagados, certo, Henrique? O que esses dois versos bíblicos aqui simbolizam especialmente sobre agora o nosso cordeiro que ia se sacrificar na cruz do Calvário. Maravilha. A gente vê, Luan, como cada símbolo do Antigo Testamento se cumpre perfeitamente em Jesus. Até Show um de pão bola, cara. se aplica a nosso Senhor. Muito bom. Por quê? Jesus ele fala que é o pão da vida, mas não é só isso. A gente viu aqui que o pão, primeiro de tudo, ele era moído. Ele era esmagado pelo sacerdote. E quando a gente vai para Isaías capítulo 53, lá o profeta fala que Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi amassado lá na cruz. O pão, ele era oferecido com azeite, o óleo, que é símbolo do que no Novo Testamento? É símbolo do Espírito Santo. Do próprio Espírito Santo. E não somente isso. Deus ele fala o seguinte, você tem que oferecer das suas primícias. Eram os primeiros frutos da terra. E a Bíblia vem falar que Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele é o primeiro de todos, a primícia dos que dormem. Sim. Ou seja, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou, nós temos como ser vitoriosos sobre a morte junto com ele. Então lá em Mateus não tinha nada a ver com canibalismo, né? Tinha tudo a ver com Levítico. Inclusive... Show de bola, hein, meu? Qual que é a relação, o que isso quer dizer a respeito da nossa relação com Jesus? O pão, quando a gente come, a gente assimila os nutrientes que ele tem, ele vem fazer parte de nós. E isso é o desejo de Jesus Cristo para a nossa vida hoje.
Quando Cristo fala que ele é o pão da vida do qual a gente tem que se alimentar, ele quer dizer o seguinte, ele quer estar presente em nós, ele quer entrar em nós, ele quer por meio do Espírito dele nos tornar morada e fazer com que os méritos e o caráter que ele teve aqui na terra sejam inerentes a nós, fazem parte de nós. Assim como a gente come o pão e os nutrientes eles se espalham pelas nossas células, assim o caráter de Cristo, as virtudes, a justiça de Cristo Tem que estar espalhado por todo lugar. Exato, por isso que ele é o pão da vida. Show de bola, hein, meu amigo? E com essa mensagem, nós encerramos o vídeo de hoje e nos aguardamos amanhã, certo? Maravilha.